Olha aí, pessoal, enquanto a turbulência política está mais focada no STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, o grande tema do momento, o grande foco das atenções, enquanto isso aí acontece, mais uma etapa da reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados e é algo bastante ruim. O resultado final não é nada agradável para o contribuinte e para o Brasil como um todo, especialmente em se tratando da federação, aquela ideia de você ter entes federados com algum grau de autonomia. Isso nunca existiu no Brasil, é verdade, mas com a votação feita pela Câmara dos Deputados instituindo aqui o Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, isso vai piorar ainda mais, né? Como disse aqui no seu Twitter o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o que foi feito ali, né, o que está sendo feito no Congresso Nacional não é uma reforma tributária, é uma tomada de poder. Olha a proporção que isso está tomando. Vamos dar uma olhada no que foi aprovado e como votaram os partidos aqui a esse respeito, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eu já tinha falado isso aqui no canal anteriormente, que haveria essa votação lá na Câmara dos Deputados da segunda parte da regulamentação da reforma tributária. A primeira passou pela Câmara com tranquilidade, era a maior, né, a mais complexa da reforma até o momento, da regulamentação, e empacou no Senado por enquanto, não tem muita previsão de sair de lá. Agora a segunda parte, que lida com o Comitê Gestor do IBS, né, não é da reforma tributária, que é o Comitê Gestor do IBS, né? Então, este comitê aí é responsável por administrar o Imposto sobre Bens e Serviços e fazer a partilha desse item aí, né? Por quê? O IBS é a unificação do ICMS, que hoje é estadual, cobrado pelos estados. Cada estado tem o seu regulamento, tem as suas maneiras de arrecadação ali, as suas alíquotas e tudo mais, dentro dos limites legais, obviamente. E o ISS, que é um imposto municipal, também arrecadado pelos municípios. Ou seja, tudo isso vai ser unificado no IBS e vai ficar sob responsabilidade de um comitê gestor federal. Pois é, isso vai acontecer em nível federal, né? Então, esse comitê, de acordo com o texto aprovado aqui, vai ser composto por um Conselho Superior, Secretaria-Geral, nossa, uma burocracia enorme isso aqui, né? 9 diretorias, imagina a grana que o pessoal vai ganhar trabalhando nesse comitê, né? Você tem que ter um comitezão desses aqui, um politburo, só para gerenciar o imposto que vai ser criado com a reforma tributária, mas era para simplificar, né? Olha o comitê que tem que ser criado para isso. Um absurdo completo, sem dúvidas, né? Então, são 27 membros aí, cada um deles representando aqui um estado e o Distrito Federal, indicados aqui pelo chefe do Poder Executivo Estadual e Distrital também, e outros aqui membros representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal. Então, tem representantes dos estados, especificamente, e do conjunto de municípios, que não vai fazer muita diferença. Penso aqui no meu estado, Espírito Santo, é claro que isso aqui vai ser alguém da Grande Vitória representando, né? Enfim, o interesse vai ser o interesse das capitais. Provavelmente o pessoal vai ter um mandato de 4 anos aí, né? E aí tem a obrigação de ter 30% pelo menos de mulheres, aí tem que ter lacração nessa história e tudo mais, mas isso não vai se aplicar ao Conselho Superior, né? Então, qual que é o grande problema aqui dessa história? Votaram algumas coisas sobre previdência privada, heranças, alguns detalhes. O comitê gestor é o mais importante. Por quê? Qual que é o problema aqui, né? O problema é a representatividade desse comitê. É um membro para cada estado. Então você para pensar quantos membros vão estar vinculados ao Nordeste. Da questão estadual aqui. Quantos membros? Lá tem muito mais estados do que no Sudeste, né? Aliás, eu acho que é a região do Brasil, né, com mais membros. Então, imagina só, o grau de representatividade do Nordeste e o grau de representatividade do Sul, do Centro-Oeste, por exemplo, né, do próprio Sudeste também.
E agora, quem que paga mais imposto dentro dessa história? E qual região do Brasil que paga mais imposto? Então veja que a representatividade vai se dar por quantidade de unidades federativas e não exatamente pela contribuição para o bolo total do ICMS. Imagina a confusão que isso aqui vai representar e o quanto os estados produtivos vão ser prejudicados, né? Já são prejudicados hoje pela federalização de impostos como PIS, COFINS, Imposto de Renda sobre Lucro, CSLL, o próprio IPI. Agora imagina federalizando o próprio ICMS, que é um ganho, uma receita do próprio estado, né? Agora pensa São Paulo, quanto que esse município tem de receita com o ISS e tendo que socializar isso com municípios pequenos que não tem quase nada de serviço, vai ser uma coisa assim bastante perigosa, eu diria, né? Então, o comitê, né? Este comitê vai se reunir a cada 3 meses, no mínimo, é obrigatório ter essa reunião, poderá ter reuniões extraordinárias, né? E as deliberações vão precisar, para serem aprovadas, né? Dos votos aqui da maioria absoluta dos representantes, né? Ou então aqui de representantes de mais da metade de estados que correspondam a mais de metade da população do país, né? E maioria absoluta em relação aos municípios. Isso aqui não muda o problema ainda assim da contribuição em matéria de impostos, né? Porque ter mais população não significa contribuir mais, especialmente analisando a contribuição per capita, que é um problema sério aí, né? Por isso que o príncipe, né, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um deputado, postou o seguinte logo após a aprovação disso, de noite, olha só, enquanto estava pipocando a história lá da Vaza Toga, estava a Câmara dos Deputados aprovando essa estrovenga aqui, essa giromba, né? Olha só, aprovado hoje na Câmara dos Deputados a criação de um comitê gestor central de todos os impostos que uma só tacada acaba com o federalismo e com a relevância do Congresso, os únicos dois rivais políticos do Executivo Federal, né? De fato, aliás, é esse federalismo que faz um contraponto nos Estados Unidos ao governo federal, inclusive aqui no Brasil isso é fraco, se torna ainda mais fraco, né? E ele diz aqui que não é uma reforma tributária, é uma tomada de poder, e de fato isso né? Então, diante desse cenário bastante ruim, é importante saber quem votou e como. Aqui no site do Poder 360, e certamente em outros lugares, você encontra a lista de deputados, né, que votaram pelo projeto aqui. Vou até abrir na tela branca para a gente ver a votação. Tem aqui os candidatos por ordem alfabética, né? Tô querendo ver se eu acho alguém do meu estado para eu xingar bastante aqui. O Amaro Neto votou sim, claro, né? Amaro Neto tinha que, obviamente, votar sim, já era esperado, mas aqui você pode conferir como votou o deputado do seu estado aí, enfim, algum que você acompanha nas redes sociais para cobrar dele e tudo mais, aí outro aqui, capixaba, votando também. Não é fácil não, minha amiga. Esse pessoal aqui da Câmara, eu vou te falar, o que tem de socialista nessa história não é brincadeira, né? Então você pode passar aqui e ver de forma geral como que eles votaram para saber o que eles pensam em matérias importantes, né? Que não são tão faladas, não aparecem tão claramente assim, mas que a petezada votou em peso sim, né? Mas que são importantes, relevantes para nossa sociedade. Aqui, ó, você pode ver então que isso foi aprovado com 303 votos, 68 abstenções e ausências, bastante coisa, tá? Bastante coisa. De fato, ainda assim, não seria suficiente para barrar a aprovação do projeto, porque somando o não com as ausências, né, não chega nem perto de dar a quantidade necessária para virar esse placar. O pessoal votou sim de forma bastante considerável, né? Os partidos que mais foram relevantes no não contra esse projeto absurdo aí foram o Cidadania, não foi tão assim preponderante, né? Foram 60 votos aqui, um percentual, né? Que o percentual tem poucos votos, mas percentualmente falando foi relevante, assim como o Partido Novo, que tem 4 votos apenas, mas votou integralmente contra isso. E o PL, o partido do Bolsonaro, de forma especial, teve 84% dos votos contrários a essa medida aí, foi o mais relevante nesse sentido. Mas olha só,
PT votando em peso, né? MDB, o próprio PP, PSD, né? Republicanos, enfim. Quando essa galera se une e vota de uma forma tão agressiva em favor de uma medida qualquer, porque essa medida vai ser uma desgraça para o Brasil, sem dúvidas, né? Mas uma etapa da reforma tributária é aprovada pela Câmara dos Deputados, vai lá também para o Senado Federal agora. Espero que empaque lá, ou que seja mutilado, enfim, que o Senado faça alguma coisa para barrar essa história. Eu falei que isso aqui seria um termômetro para ver se os deputados tinham criado vergonha na cara em matéria tributária. Parece que não, estão querendo levar outra rodada de memes do Tachad aí, e é importante identificar quem que votou favoravelmente a essa medida, porque ela é muito ruim, muito perigosa para a estrutura do Brasil, e quem que poderia imaginar, né? Quem defendeu essa história de reforma tributária lá no começo, o tamanho do problema que essas pessoas estavam criando. Olha a repercussão que essa reforma tributária está tomando. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.